E aí, tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui. Estamos mais uma vez juntos para aprendermos a viver bem. Escuta, Ronaldo, quando você está muito cansado, muito cansada, quem sabe chateado, chateada, triste, você tem disposição para dar atenção para as outras pessoas? Pense comigo, você teve um dia ruim. Já trabalhou demais, ouviu coisas que não gostaria de ouvir, ainda, quem sabe, recebeu a notícia de uma pessoa querida que morreu. Uma pessoa querida morreu. O que você quer depois de um dia cheio, um dia desse jeito? Um dia difícil, o que você quer fazer? Se você for igual a mim, você quer descansar, não quer ninguém te incomodando. Você quer estar perto das pessoas que você ama, perto das pessoas que amam você e nada mais. Tudo que você quer é evitar gente desconhecida, gente pedindo coisas, gente reclamando um favor, querendo a sua atenção. Você quer evitar isso. Gente, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós encontramos Jesus numa situação parecida. Jesus estava sempre cercado pelas multidões. Ele sempre estava cercado pelas multidões. Por isso, lá no versículo 31, nós lemos que Jesus falou com os discípulos para saírem do lugar onde estavam, a fim de que eles pudessem ficar um pouquinho sozinhos. Jesus queria descansar. Marcos relata um detalhe que indica o quanto Jesus vivia ocupado por conta das pessoas. Ele conta que era tanta gente procurando Jesus, que nem ele, nem os discípulos tinham tempo para comer. Jesus e os discípulos não tinham tempo para comer. Jesus ficava tão ocupado que não conseguia comer. Nos versículos anteriores ao 31, também temos o relato da morte de João Batista. Aquele que havia batizado Jesus, era primo de Jesus, havia sido decapitado. O relato sobre o que aconteceu com João Batista termina no versículo 29. Logo nos versos seguintes, a gente encontra Jesus e seus discípulos tentando escapar da multidão e descansar um pouco. O Evangelho de Marcos não faz nenhuma relação entre a morte de João Batista e a tentativa de Jesus de ir para um lugar isolado. Mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 12, nós lemos assim: os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Foi após a notícia da morte de João Batista, que havia sido decapitado por ordem de Herodes, que Jesus quis se retirar para descansar. Foi depois dessa notícia. Consegue agora imaginar o cenário? Dia difícil, gente pedindo coisas o tempo todo, sem comer, com fome, e ainda por fim a notícia da morte de uma pessoa querida. É fácil entender o desejo de Jesus de se retirar para descansar. É fácil. Mas o que acontece? Jesus pede para saírem sozinhos para um lugar isolado. Eles vão para um lugar isolado. Mas quando chegam lá, as pessoas reconhecem Jesus e se juntam para ouvi-lo. Jesus, então, é tomado de compaixão por aquelas pessoas. Eu confesso que quando eu vejo essa cena, eu sinto certo constrangimento. Eu não daria conta de fazer o que Jesus fez. Eu ficaria muito aborrecido. Eu ficaria cansado, com fome, querendo ficar um pouco sozinho e um monte de gente me esperando. Para mim, não dá. Eu não daria conta de ser gentil, atencioso com as pessoas. Já não sou naturalmente, imagine uma situação dessa. Mas Jesus foi. O Evangelho de Marcos diz que Jesus teve compaixão daquelas pessoas. E aí Jesus começou a ensiná-las, falar com elas, dar atenção para elas. E quando já estava bem tarde, todas elas estavam com fome, ele deu a elas de comer. Foi o primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. Eu não sei se você percebeu, Jesus estava cansado, com fome, triste com a morte de João Batista, precisava de um tempo para ele. Mas ao invés de cuidar dele, ele cuida das pessoas. Jesus não comeu primeiro para depois dar atenção às pessoas. Ele dá atenção às pessoas e quando elas têm fome, ele faz o milagre da multiplicação.
ele alimenta a multidão. O foco de Jesus era outro. Ele abre mão da privacidade, do descanso. Ele deixa de comer, mas ele dá de comer. Ele abre mão do tempo que precisava para se recuperar da notícia triste da morte de João Batista, para cuidar e confortar corações tristes, abatidos, sobrecarregados. Cristo renuncia a si mesmo para dar esperança para aquelas pessoas, para dar sentido à vida daquelas pessoas. E essa é uma lição poderosa para nós, sabia? É uma lição poderosa para nós. Às vezes, se a gente é cobrado pelo chefe de maneira um pouco mais ríspida, de uma maneira pouco elegante, né? E esse único episódio ao longo do dia já é suficiente para que a gente fique de mau humor e a gente trate outras pessoas de maneira ríspida, grosseira. Nosso dia de trabalho foi difícil e é nossa família que paga a conta. A gente trata mal a esposa, trata mal o marido, trata mal os filhos. Nós somos rudes com o caixa do supermercado, não damos boa tarde para o frentista do posto, nos irritamos com o motorista do aplicativo. A nossa condição emocional acaba por servir de justificativa para a gente não ser generoso, gentil, educado com as outras pessoas. E sabe o que é pior? A gente perde a chance de revelar Cristo em nossas práticas. Eu sinto vergonha disso porque eu faço isso. Cristo não se revela ao mundo pelas nossas palavras, gente. Cristo se revela ao mundo por nosso testemunho de vida. E eu sei que eu falho nisso. Não é falando de amor que mostramos amor. É amando que mostramos amor. É amando que mostramos amor. Não são palavras, são atitudes. Eu sei que não é fácil sorrir para os nossos filhos ou para a esposa depois de um dia de notícias ruins, de cobranças indelicadas ou de ameaça de demissão. É ainda mais difícil atender com bondade, inclusive, um desconhecido. Por que você vai parar para dar atenção? Mas quando a gente olha para a vida de Jesus, nós temos em Jesus um modelo. E o modelo parece inalcançável para humanos como nós. Mas ainda assim o convite está lá. O convite de Cristo está lá. É para a gente seguir Ele, para mostrar o caráter dele ao mundo por meio das nossas atitudes. E aí? Você está disposto? Está disposta? Guarde essa palavrinha no coração. Se abençoou você, curta, comente, compartilhe. Passe essa mensagem para outras pessoas. Que Deus te abençoe e abraços.